E amanhã teremos eventos extremamente importantes que podem mexer com o mercado de criptomoedas que está em um momento delicado. É disso que eu vou falar nesse vídeo. Vou atualizar a análise gráfica do Bitcoin, vou comentar sobre os eventos macroeconômicos que vão ocorrer amanhã e podem balançar os mercados. Vou atualizar a situação da análise de sentimento do Bitcoin, atualizar a análise das principais criptomoedas. Mas antes de continuar, não deixe de seguir o canal da Perion aqui no YouTube, ativar o sininho para receber as notificações, deixar o like para dar aquela força, deixar seu comentário aí embaixo e bora lá atualizar a situação do Bitcoin. Em termos de gráficos, não tivemos grandes mudanças hoje no Bitcoin. O Bitcoin está ali na região dos 56 mil dólares, 56.700, igual ele já estava. Mas, meus amigos, hoje o Bitcoin fez uns movimentos aí que provavelmente deixou muita gente com o coração na mão, né? O Bitcoin ele subiu forte ali para a região dos 58, depois caiu forte para a região dos 54, depois subiu de novo ali por volta de 5 horas da manhã e foi lá no 58, depois ali por volta das 11 horas da manhã ele foi lá no 54 de novo, né? Foi no 55, né? Um pouco abaixo do 55 e agora voltou para essa região. Mas e aí, Tainan, tá formando algum padrão gráfico? Galera, ele vai formar um padrão gráfico aqui se ele romper para cima essa região de aproximadamente 58.300 dólares. Tá? Se ele fizer isso, ele vai formar um fundo duplo, que é um padrão que normalmente reverte uma tendência de baixa para uma tendência de alta. Tá? Só que para formar esse padrão, ele precisa romper ali os 58.500, tá? Vou colocar aqui 58.500, que é a região aqui de resistência que tem. Então, enquanto o Bitcoin não fizer isso, não dá para você montar a posição apostando na alta de curto prazo dele, tá? E se ele romper para cima ali, vamos supor que aconteça do Bitcoin subir forte, romper os 58.500 ali para cima, o alvo seria ali nos 62.400, tá? Tainan, então eu posso comprar porque vai no 62 lá? Não, meus amigos, o que eu tô falando é, ele tem que formar o padrão, tá? A gente tem um outro padrão aqui que tá prestes a ser formado, que não é muito bonito no gráfico semanal, que é um topo duplo gigantesco, né? Mas a gente continua naquela mesma situação de ontem, tá? O Bitcoin está, aliás, mesma situação dos últimos dias, né? O Bitcoin está testando ali a região de suporte desse topo duplo, né? Ele tá ali justamente no suporte, em cima do suporte, não confirmou ainda um rompimento, tá? Semana passada fechou ali com o candle em 55.854, tá muito perto da região de suporte, então não dá para considerar que ele rompeu, mas a gente está num ponto delicado. Qualquer evento que assuste o mercado pode fazer o Bitcoin de uma hora para outra acabar rompendo isso daqui para baixo. E se romper, meus amigos, é complicado, porque aí o alvo para o Bitcoin estaria lá na região dos 54 mil dólares, dos 44, tá? Não 54, dos 44. Então, tem que ficar de olho aqui para o Bitcoin não romper de fato essa região aqui dos 56.500 dólares, porque se ele romper, um abraço, tá? A situação deve ficar complicada para o Bitcoin. E eu não acho que a situação é pior nem para o Bitcoin, eu acho que a situação é pior para as altcoins, porque se o Bitcoin sofre uma queda ali para os 44, muitas altcoins vão derreter, principalmente aquelas de baixo market cap, aquelas meme coins aí que andaram subindo muito nos últimos tempos e que o pessoal saiu comprando sem pensar no que estava comprando. Então é essa a situação que a gente tem, tá? Por enquanto a gente tem que ficar de olho se o Bitcoin vai romper aqui. Do ponto de vista macroeconômico, amanhã teremos um evento extremamente importante que pode mudar aí a direção do mercado americano, dependendo do que acontecer, tá? Amanhã, às 11 horas da manhã, no horário de Brasília, o Jerome Powell, presidente do Banco Central dos Estados Unidos, vai estar no Congresso americano fazendo um depoimento que eles costumam fazer todos os anos, né? Esse evento é conhecido como Monetary Policy Report to Congress, né? Relatório anual aí, monetário para o Congresso dos Estados Unidos e bianual, na verdade, né? E nesse evento ele vai estar ali passando para os parlamentares a visão deles, né? O que está sendo feito por parte do Banco Central dos Estados Unidos. Eles vão estar passando uma avaliação do cenário econômico dos Estados Unidos. Isso é muito importante, eu vou explicar o porquê. Então, eles vão discutir questão de crescimento econômico, emprego, inflação, indicadores econômicos, perspectivas futuras e os principais riscos que a economia dos Estados Unidos estão enfrentando. Vão discutir política monetária, vão falar do contexto internacional e também dos desafios aí que o Banco Central dos Estados Unidos vai enfrentar aí nos próximos eventos, né, nos próximos movimentos para conter a inflação e manter a economia dos Estados Unidos estável. E, meus amigos, o que vocês têm que ficar de olho amanhã é o que vai ser a preocupação do Jerome Powell, tá? O Jerome Powell, presidente do Banco Central dos Estados Unidos, vai estar falando
em mais preocupação com a atividade econômica? Será que ele vai estar falando que a atividade econômica vai estar fraca? Ou será que ele vai estar falando que ele está preocupado com a inflação? Né? Ah, a inflação ainda não foi para a meta, a inflação ainda está resiliente. É isso que vai definir, na minha visão, o humor do mercado mundial amanhã, tá? Porque se ele chegar lá e falar, olha, eu acho que a atividade econômica ela tá decaindo mais rapidamente, né? O desemprego está aumentando. A gente tinha no dot plot ali perspectiva de 4% de desemprego lá em dezembro, né? No final de dezembro de 2024, chegou em junho, já superamos essa expectativa, tá? A economia dos Estados Unidos está com vários indicadores macroeconômicos dando sinais aí de que a atividade econômica está se esfriando rapidamente. Se ele chegar lá e falar isso daí, o mercado vai achar bom, tá? Tainan, por que bom? Porque se ele falar isso, sinaliza que ele está preocupado com a atividade econômica, e se ele quiser estimular a atividade econômica, ele vai ter que cortar juros logo, e se ele corta juros, isso é bom para ativos de risco, como as ações de empresas americanas, e também para as criptomoedas, tá? Então, se ele chegar lá e falar que está muito preocupado, demonstrar muita preocupação e pessimismo com a atividade econômica dos Estados Unidos, isso pode ser bom para os mercados. Mas se por um outro lado ele chegar lá amanhã e começar a falar que a inflação ainda não convergiu para a meta, precisamos de mais dados macroeconômicos para começar a cortar os juros, tá? E coisas desse tipo, aí o mercado pode interpretar mal, o mercado pode olhar e falar, olha, a gente está vendo os últimos dados macroeconômicos aí mostrando uma economia fraca nos Estados Unidos, né? E no meio dessa confusão toda, o Jerome Powell ainda está querendo deixar os juros altos por mais tempo, porque ele está preocupado com a inflação. Tá? E aí o mercado pode cair. Então, essa é a discussão que vai estar em jogo amanhã. Aliás, não é o que vai estar em jogo, mas é o que o mercado vai estar prestando atenção nas falas dele, tá? Depois de amanhã a gente vai ter ele de novo nesse evento aí de política monetária, né? Nesse reporte aí que ele faz para o Congresso dos Estados Unidos, tá? Então, assim, vai ser complicado, pessoal. Amanhã também de noite a gente vai ter inflação da China, tá? O CPI da China é um dado relativamente importante, porque a inflação da China acaba impactando a inflação do mundo inteiro, né? E quinta-feira, CPI dos Estados Unidos, inflação dos Estados Unidos, tá? Então o mercado tá numa semana aí tensa em termos de dados macroeconômicos. Vamos ficar de olho. Se vocês quiserem receber aí informações sobre o que ele falar amanhã, o que o mercado estiver interpretando, acompanhe aqui o canal Criptográfico na área de comunidades, eu posto, e lá no canal do Telegram chega mais rapidamente, tá? Então não deixem de acompanhar. E galera, temos que falar também da situação aí, da análise de sentimento do Bitcoin em relação a ontem. Menos posições estão abertas ali na Binance Futures, né? Em termos de valor, a gente vê que o Open Interest ontem estava na casa dos 81 e agora está na casa dos 79, tá? Então mostra que uma galera foi liquidada nesses movimentos rápidos de subida e queda dessa segunda-feira, mas no geral, meus amigos, a gente ainda tem o long short ratio lá em 2,38, tá? Isso mostra que a maioria das pessoas que estão com posições abertas lá na Binance Futures, dentro da corretora Binance, estão apostando na alta. Isso acaba sendo revelador em relação ao sentimento do mercado, tá? Tem muita gente presa aí que estava apostando na alta nos últimos dias, que está aí com suas posições encurraladas, vamos dizer assim, né? Eles precisam que o mercado suba, se o mercado cair mais um pouco vai liquidar. E tem o pessoal também que andou abrindo posição aí durante essa queda, né? Gente que abriu ali nos 60 mil, falou, vou abrir um long aqui que agora o Bitcoin tá barato e tal. O mercado caiu mais, essas pessoas estão presas, tem as pessoas que estão abrindo ainda. Então, no geral, a gente está com mais pessoas apostando na alta do que na queda, o que não é muito bom para quem quer que o mercado suba. E indo aqui para o mapa de calor de liquidação da High Block, a gente vê aí aquela velha divergência aqui em termos de mercados, tá? Quando a gente vai aqui para o gráfico do Bitcoin aqui, a gente vê que tá mostrando aqui mais liquidez acumulada ali acima, né? Principalmente a região dos 59.200 dólares aproximadamente ali, tá? O ponto que a gente tem mais liquidez aqui nos últimos 7 dias, de acordo com as estimativas da High Block, tá? Região ali dos 59 mil, então seria o ponto que a gente tem mais liquidez, mas quer dizer que o Bitcoin vai lá? Eu acho que está dependendo muito mais ultimamente de notícias ligadas a carteiras movimentando grandes quantidades de Bitcoins, tá? Lembre-se que na última semana o que causou queda no Bitcoin foi notícias ali da Mt. Gox e notícia do governo alemão
movimentando grandes quantidades de Bitcoin supostamente para vender no mercado, que poderia fazer o preço cair, né? E o mercado ele reage mais aos boatos até mesmo do que aos fatos, então o mercado já se assustou, tá, com essa possível pressão vendedora que poderia fazer os preços caírem, e muitas pessoas correm para vender quando acontecem essas coisas, tá? Agora a situação ela é um pouco complicada, porque a gente pode a qualquer momento ter notícias aí falando de que tal carteira movimentou tantos mil bitcoins, e aí o mercado cai de uma hora para outra, e aí não necessariamente ele vai buscar esses pontos aqui do mapa de calor, porque nos últimos dias a narrativa que está movimentando o mercado de criptomoedas não é o cenário macroeconômico mundial, não são os pontos de liquidação, e sim, principalmente essas notícias aí ligadas a vendas de grandes quantidades de criptomoedas, tá? E a gente não pode deixar de falar aqui também da situação das principais criptomoedas do mercado, começando aqui pela Ethereum. A Ethereum está na mesma situação de ontem, ela até conseguiu subir hoje bem, tá? Chegou a subir 3% aí, mas ela está naquela mesma situação. Se ela romper os 2.800 para baixo, ela vai formar um topo duplo com alvo lá em 2.000, tá? Tainan, você está dizendo que rompeu? Não, não rompeu, a gente tem que esperar aí ela confirmar isso aí, tá? Mas se ela romper, é queda, tá? E se a Ethereum cai, a maioria das altcoins também caem, tá? Então, não é uma situação das mais bonitas aí para o mercado como um todo. Outra criptomoeda que a gente não pode deixar de comentar sobre ela também é a ADA Cardano, tá? Que é uma moeda aí relevante no mercado, o pessoal sempre quer saber. Ela subiu hoje também, mas ela parece estar indo buscar o alvo daquele topo duplo lá na região dos 25 centavos de dólares aproximadamente, que é a região ali que está um suporte dos 24, 23 centavos, que segurou ela nos piores momentos aí do último bear market, tá? Então Cardano, apesar da subida de hoje, ela não parece estar fazendo aí, ela não está dando sinais claros de alta, tá? Só se o Bitcoin começar a subir aí que ela pode mudar de trajetória, mas do jeito que a coisa tá, ela não tá dando sinais mesmo de que vai engatar uma alta, tá? Outra criptomoeda que a gente não pode deixar de comentar é a Binance Coin, né, que também é uma moeda muito relevante aí no mercado de criptomoedas. A Binance Coin, meus amigos, seguem se segurando aqui como pode nessa região de suporte ali dos 500 dólares, tá? Tainan, mas agora ela tá 509, né? Mas ela tá se segurando, tá? Por enquanto, se a gente olhar aqui no gráfico, não tem nenhum padrão novo confirmado na Cardano, na BNB, na Binance Coin, tá? Mas o que a gente pode ver agora é que ela está no suporte e não consigo ver nada além disso, tá? Ela está se segurando aí. Se ela romper para baixo esse suporte, as próximas regiões de suporte mais fortes estão lá nos 340 dólares, tá? Então, tem que ficar de olho aqui, porque se ela romper isso aqui para baixo, não vai ser bonito, tá? Algumas pessoas podem até argumentar que ela vai formar aqui um topo duplo se romper para baixo, tá? Então, essa é a situação aqui da Matic, né? Da Matic, aliás, da BNB, que eu estava olhando o gráfico, né? Também temos que falar aqui da Matic. Matic está numa situação aí que não parece ser muito bonita, né, pessoal? Ela está segurando aí na região de suporte dos 50 centavos por enquanto, tá? Tava parecendo que ela ia buscar os 40 centavos ali, que é outro suporte aí relevante, mas dá para dizer que ela está se segurando naquele suporte que ela se segurou nos piores momentos do último bear market, tá? O que é fato aqui é que quando a gente olha os tempos gráficos maiores da Matic, não tá bonito isso daqui, né, pessoal? Olhem isso daqui, tá? Se vocês repararem bem, dá para desenhar aqui um triângulo descendente, né? Que não é um dos melhores padrões para quem gosta de alta, tá? Quando a gente olha aqui, a gente consegue conectar os topos ali, fazer uma linha descendente e os fundos aqui fazer uma linha reta, né? Então, assim, não tá uma coisa legal, tá uma coisa meio perigosa. Tá, Tainan, você tá dizendo que a Matic vai romper? Não tô afirmando, porque ela ainda não rompeu, tá? Mas não tá legal isso aqui em termos de gráfico, tá? Não tô gostando disso aqui na Matic. É um sinal aí que não parece ser dos melhores, tá? Outra criptomoeda aí que a gente não pode deixar de comentar é a Solana, né? A moeda que o pessoal sempre quer saber dela. E quando a gente vai aqui pro gráfico da Solana, tá uma situação aí um pouco parecida com a da Ethereum, né? Ela tá ali em cima de uma região de suporte, que é a região ali dos 110 dólares, né? Aproximadamente 120 dólares. Se ela romper esse suporte para baixo, ela forma um topo duplo, mas por enquanto não rompeu. E lembrando que a Solana pode subir a qualquer momento por causa de rumores aí de ETFs, tá? Então é uma moeda meio complicada e perigosa de você operar. Imagine que ela rompa isso aqui para baixo, né? Aí o pessoal fala, nossa, a Solana agora vai formar um topo duplo, vai cair bastante. Aí do nada sai uma notícia de que o ETF de Solana pode ser aprovado, tem 90% de chance de ser aprovado. E ela simplesmente sobe 20% de uma hora para outra, tá? Então, a moeda é complicadinha aí de operar nos próximos dias, viu? Outra criptomoeda aí que
a gente não pode deixar de comentar é a Chainlink. Chainlink está também se segurando aí na região dos $12 e como eu disse, se ela romper os 12, ela vai formar um ombro cabeça a ombro e ela tende a voltar para a pior parte, para o ponto em que ela esteve nos piores momentos do bear market, desse último bear market, né, ali na região dos $6,70, $7, que seria uma baita oportunidade para quem não comprou, comprar, tá? Então, a gente tem que ficar de olho nisso, né? Outra criptomoeda que a gente não pode deixar de comentar, que a gente vem falando sempre nela, é a Ripple ou XRP, tá? XRP rompeu para baixo aquele triângulo descendente, não buscou o alvo ainda. Quando a gente olha aqui o alvo para ela, ele estaria ali na região de aproximadamente 33 centavos de dólares, tá? Então, esse é o alvo aí para a XRP, caso ela venha buscar o alvo dessa figura, né, que é o mais provável, tá? Então, assim, para a XRP eu vejo aqui um cenário onde ela pode cair mais, infelizmente é o que o gráfico está indicando, tá? Outra criptomoeda aí que a gente não pode deixar de comentar também, que a gente sempre fala nela, é a AVAX, tá? Quando a gente vai para o gráfico da AVAX aí, rompeu um ombro cabeça a ombro nos últimos dias, né? E mesmo com a subida do mercado hoje, ela não conseguiu fechar um dia de alta, tá? A maioria das altcoins aí fechando o dia de alta, Ethereum subiu 3%, Cardano fechou o dia com mais de 6% de alta, né? E a AVAX fechou um dia com menos 2% aí de queda, tá? Então, não tá legal. Para mim, a AVAX tem uma grande chance de voltar ali para a região dos 12, 13 dólares aí, que é o alvo desse ombro cabeça a ombro, beleza? Então essa é a visão que eu tenho para o mercado. Vamos ficar de olho no que o Jerome Powell vai falar amanhã. Dependendo do que ele falar, ele pode fazer preço, ele pode causar volatilidade nos mercados. Vou mantendo vocês atualizados aqui pelo canal do YouTube, pelo canal no Telegram. No mais, desejo uma excelente noite de segunda-feira, um bom descanso e bons negócios. Até mais, tchau!